Hoje temos em cima da mesa os escritos e, as recolhas também de Amadou Hampâté Bâ. Ele é um autor e pensador incontornável do Mali. Sim, sem dúvida. Uma figura central. Exato. E a missão desta nossa exploração documental hoje é muito clara. Nós vamos esmiuçar o ensaio seminal deste investigador. O famoso ensaio sobre a tradição viva, não é? Focado ali na região da savana a sul do Saara. Nem mais. E o objetivo é desmontar aquela visão cartesiana e, convenhamos, muitas vezes arrogante, aquela ideia de que as sociedades que não desenvolveram a escrita são, por defeito, sociedades sem história. Pois, sem história, sem rigor e sem cultura. O que é completamente falso. Completamente, e vamos olhar para fontes que mostram exatamente o oposto, não é? E logo para arrancar, os próprios textos trazem uma citação de Thierno Bocard que inverte o nosso paradigma todo. Essa citação é fantástica. Ele diz o seguinte: a escrita é a fotografia do saber, mas não o saber em si. Essa frase obriga-nos mesmo a repensar a própria definição do que é um arquivo. Porque, quer dizer, quando nós analisamos estes documentos de Hampâté Bâ, deparamos-nos com uma civilização onde o conhecimento não é um objeto passivo. Não é um livro que se guarda numa prateleira a ganhar pó. Pois não, é uma coisa viva, não é? Exatamente, é uma força orgânica. O que os apontamentos nos mostram é que, na savana africana tradicional, a pessoa não possui a palavra. A pessoa é a palavra, eu fiquei fascinada com esse conceito. É isso mesmo. A perda de um ancião não é vista apenas como o fim de uma vida humana. Sim. Mas sim como o incêndio de uma biblioteca inteira e insubstituível. Uau! É uma imagem muito forte. E para entendermos esta gravidade toda, temos de olhar para a forma como eles encaram a origem literal da fala humana, não é? Claro, a raiz da coisa. O conceito do kuma, a palavra. Ao analisar a cosmogonia destas culturas, concretamente na tradição da sociedade iniciática do como... Sim, os textos detalham muito bem essa tradição. Nota-se que a fala não é uma mera ferramenta de comunicação. Não é algo que fomos desenvolvendo só para pedir comida ou organizar uma caça. É um dom estritamente divino. É um dom divino, exato. E o mito da criação que os documentos descrevem é altamente complexo. Conta lá um bocadinho sobre isso. Fala de um ser supremo, Mangala. E no princípio de tudo, este ser existia num vazio vivo. Depois surge um ovo com 9 divisões, de onde nascem 20 seres fabulosos. Certo, mas há aí um problema logo de início, não é? Pois há. Nenhum desses 20 seres era capaz de dialogar com o Criador. O Criador precisava de um interlocutor. Precisava de alguém com quem falar. Nem mais. O que Mangala faz, segundo a tradição, é um ato de pura alquimia cósmica. Ele retira uma parcela de cada uma dessas 20 criaturas originais... E misturas? E misturas, exato. Misturas, insufla o seu próprio hálito. E cria um ser novo. E este ser é a síntese absoluta de todo o universo. E dá-lhe uma parte do seu próprio nome, chamando-lhe Ma, o primeiro homem. E é aí que entra a entrega da palavra, não é? Ao conferir-lhe a mente e a palavra, Mangala não lhe está apenas a dar a capacidade de, emitir sons. Está a entregar-lhe uma chave de ignição. Uma chave de ignição. É uma boa forma de pôr as coisas. Pois, e repara, há uma analogia que me salta à vista ao ler sobre esta mecânica vibratória da palavra. Vamos lá analisar isto. Força! Na nossa perspectiva ocidental contemporânea, nós usamos a linguagem para descrever a realidade. É descritiva. Mas o kuma, neste contexto, funciona quase como o código-fonte de um software de computador. Olha, isso é muito bem apanhado. Não é? Quando um programador escreve código e carrega no botão para executar, esse texto não é só lido, ele altera o sistema. Move dados, cria processos físicos reais dentro da máquina. É o comando que executa a ação. Exato. O texto nos apontamentos descreve a palavra como a exteriorização de forças latentes. Se o mundo é feito de energias adormecidas, a fala humana é o comando que as desperta. A comparação com o código executável ajuda imenso a desmistificar o que eles chamam de magia. Porque nos textos, Hampâté Bâ faz questão de clarificar esse termo. Sim, magia aqui não tem nada a ver com feitiçaria europeia. Nada a ver, não são truques de ilusionismo, nem tem um sentido pejorativo. Trata-se, no fundo, de uma manipulação mecanicista e neutra das forças da natureza. Uma manipulação neutra? Sim, a palavra atua como o fogo.
O que é fascinante aqui é perceber que um fogo não tem moralidade intrínseca, não é? Pode ser usado para cozinhar uma refeição e juntar uma aldeia Ou pode espalhar-se e queimar uma floresta inteira. Exatamente. A palavra dita produz uma vibração no ar que altera a harmonia do todo. O que nos leva à implicação moral mais pesada, diria eu, de toda esta visão do mundo. Se a palavra tem o poder de alterar o cosmos, usá-la de forma irresponsável é um perigo físico real. Um perigo enorme. O ensaio menciona que a mentira não é vista como um simples deslize ético. Não é um pecado no sentido cristão de desobediência a uma regra. A mentira é diagnosticada como a pior lepra moral, porque destrói a própria realidade. Corrompe o indivíduo de dentro para fora. O ato de pensar uma coisa e dizer outra causa uma fratura interna. Uma ruptura, pois. Uma ruptura na unidade da pessoa, sim. E como o indivíduo está ligado a toda esta rede cósmica, essa mentira perturba as próprias forças da natureza. Ou seja, um mentiroso afasta-se da sua própria força vital. Sim, e mais do que isso, ele contamina qualquer rito ou cerimónia em que participe. E é por isso que dá um valor imenso ao silêncio. Falar pouco, falar apenas quando é estritamente necessário. É uma higiene. É uma verdadeira higiene espiritual e social. Mas olha, vamos aplicar algum ceticismo a isto, se me permites, porque uma sociedade não pode funcionar se ninguém abrir a boca por medo de desestabilizar o universo inteiro, não é? Claro que não, alguém tem de gerir a coisa. Alguém tem de contar as histórias, regular os conflitos, guardar a memória da botânica, dos astros. E ao ler sobre os guardiões deste conhecimento, os chamados Doma ou Soma. Sim, os conhecedores. Notei uma diferença brutal em relação aos nossos intelectuais de hoje. Na academia moderna, a norma é a hiperespecialização. Totalmente. Temos o botânico num laboratório ali, o astrónomo noutro acolá, o psicólogo numa clínica. Mas os Doma, pelo contrário, recusam completamente essa fragmentação, não é? A separação das disciplinas seria impensável para um Doma. E tudo isso lá está por causa daquela ideia do todo que falámos há pouco. Eles praticam uma verdadeira ciência da vida. Como é que isso funciona na prática? Repara, para um curandeiro tradicional saber usar uma planta, ele não pode focar-se apenas na composição química das folhas. Ele precisa de entender em que fase da lua a planta foi colhida. Uau! E importa quem a colheu. Importa imenso. Importa o estado de espírito de quem a colheu e que palavras, que cuma, foram proferidas durante esse processo. Portanto, o espiritual, o material e o psicológico estão fundidos. Fundidos. É uma rede onde tocar num fio faz vibrar a terra inteira. Sabes, a grande barreira para a mente ocidental é aceitar que um conhecimento tão vasto e tão interligado possa sobreviver séculos sem o suporte do papel. Sim. É o nosso instinto duvidar logo da memória. Eu olho por estas descrições e penso logo no famoso jogo do telefone estragado. Começamos com uma frase simples, passa por 10 pessoas e no final temos uma amálgama absurda. E é o clássico. Então, como é que uma sociedade oral impede que as suas genealogias e mitos se transformem numa confusão total ao fim de 300 anos? Pois o erro da nossa perspectiva ocidental é assumir que a tradição oral opera de forma livre. Tipo, que é improvisada. Que é só alguém a contar histórias à fogueira. Exatamente, como se fosse um contador de histórias descuidado. Mas os documentos explicam o mecanismo rigoroso desta cadeia de transmissão. Há regras ferrinhas. Ferrenhas mesmo. Qual é a principal? A primeira é o fim da ilusão da autoria. Um Doma jamais reivindica uma ideia como sua. A sua autoridade não vem de ser original, vem de ser um elo fiel na corrente. Certo. Ele inicia os relatos com fórmulas consagradas, tipo o meu mestre fulano, que aprendeu com o mestre cicrano, ensinou-me assim. Ao ler essas notas do Bá, surgiu-me logo o conceito de blockchain. Fiquei parva. No fundo, eles criaram um arquivo validado pelos pares. É uma analogia incrível. Uma blockchain oral. O texto fala de um grande mestre chamado Danfusine, lembras-te? E ele, ao transmitir conhecimentos iniciáticos complexos, nunca o fazia a sós. Nunca. Rodeava-se sempre de outros. Exato. Ele colocava outros iniciados, acho que os nomes eram Macoro e Manifim, a atuar como fiscais do relato em tempo real. Ou seja, não existia um servidor central, mas a rede validava a informação ali ao vivo. E a mecânica dessa auditoria ao vivo é fascinante. O contador da história sabe perfeitamente que está a ser vigiado por testemunhas. E essas testemunhas memorizaram exatamente o mesmo texto.
E se ele falhar? Se ele omite o nome de um antepassado ou altera um pequeno detalhe da linhagem, a testemunha interrompe a sessão ali mesmo, à frente de todos. Nossa, isso deve ser tenso. Muito. O narrador tem de parar, pedir desculpa e justificar que a sua língua fogosa o atraiçou. E depois retoma a narrativa desde o ponto exato onde se enganou. E ele não pode simplesmente disfarçar e seguir em frente. E se ele for apanhado a mentir deliberadamente? Bem, se for uma mentira deliberada, a sanção é brutal. É o banimento absoluto. Ele perde as suas funções, perde a confiança da aldeia e a sua própria identidade na comunidade. Acaba ali. O que levanta um problema pragmático meio óbvio, não achas? Nenhuma estrutura social sobrevive apenas de pureza imaculada e verdades intocáveis. Pois não, a sociedade tem nuances. A vida real exige fricção, exige aquele contorcionismo da diplomacia, exige que se molde um bocado a realidade para resolver uma guerra tribal, por exemplo. Sem dúvida. Então, se os nobres e os doma estão completamente amarrados a este código onde não podem recuar numa palavra dada, quem é que faz o trabalho sujo da política e da convivência do dia-a-dia? Bem, o sistema social engendra uma solução perfeita para lidar com essa rigidez moral. É aqui que entram os Nyamakala. Os Nyamakala? Sim, é uma categoria muito específica que engloba os artesãos tradicionais e os griotes. A sociedade tradicional delega a manipulação da matéria e das relações humanas a esta casta. Vamos olhar primeiro para os ofícios manuais, porque o ensaio foca bastante nisso. O artesão, ao modificar a matéria, está a assumir um risco cósmico gigantesco, não é? Enorme, porque ele está, no fundo, a mexer na criação original de Mangala. E o exemplo do ferreiro nas fontes ilustra isso de uma forma tão visceral. A forja não é apenas uma oficina de metalurgia onde se bate ferro. É vista como um santuário de reprodução cósmica. Sim, todo o simbolismo ali carrega um peso muito profundo e muito ligado à sexualidade e à criação. Exato. Os dois foles arredondados representam os testículos. O ar que bombeia o fogo é visto como a essência vital, o sêmen da criação, vá. E o próprio forno é a matriz. É o útero que vai gerar o novo objeto. E o ferreiro, lá está, não bate num metal ao acaso. Cada pancada na bigorna é acompanhada de uma palavra encantatória, um kuma. Ele tem até de tomar banhos rituais antes de entrar, não é? Porque está a agir literalmente como um deus substituto a criar algo. Pois, e o tecelão opera numa frequência muito semelhante. Os textos descrevem detalhadamente o tiar tradicional. Sim, as peças do tiar. Exato. Cada peça do tiar não tem apenas uma função mecânica de esticar os fios. Corresponde às direções do universo, às aberturas do corpo humano. Está tudo interligado. E o movimento do tecelão em si? O aspecto mais profundo é mesmo o ritmo. O subir e descer constante dos pés sobre os pedais, combinado com aquele vai-vem ininterrupto da naveta. Para eles isso é a materialização do ritmo da palavra criadora primordial. É a criação a acontecer ali. Enquanto trabalha, ele recita e canta. O tecido que sai do tiar não é apenas roupa para vestir. É a palavra tornada visível. Olha, e isso liga perfeitamente ao outro grupo dentro dos Nyamakala, os griotes, ou dieli na língua bambara. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Temos um choque frontal de valores. Um choque tremendo, sim. Depois de ouvirmos que a mentira é a pior das lepras morais, os textos dizem-nos com todas as letras que os griotes são conhecidos e tolerados como os homens de duas línguas. As pessoas da boca rasgada. Exato, os homens da boca rasgada. A eles é permitido bajular, omitir e até exagerar factos. O que me fascina mesmo é perceber que a sociedade financia e protege a existência de uma casta de pessoas com licença para distorcer a realidade. Como é que isto se explica? Se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos que a etimologia da palavra Deli é a chave de leitura para esse aparente paradoxo. Deli significa o quê, ao certo? Significa sangue. Um corpo precisa de ossos rígidos, certo? Mas se não tiver o sangue fluido a circular para nutrir as células e curar as feridas, morre, fica hirto e quebra. Entendo a metáfora. Nas hierarquias antigas, os nobres, que eram os Oron, eram os ossos rígidos. O código de conduta de um nobre obrigava-o a ser impassível. Ele nunca podia demonstrar ansiedade e, mais perigoso ainda, nunca podia recuar numa declaração bélica. Pois,
A palavra está dada, não se volta atrás. Que paralisada pela virtude do estoicismo, não é? Estão reféns da própria honra. Nem mais. Então o griot funciona como a válvula de escape. Como ele pertence a uma casta que tem, imunidade diplomática, para se desdizer, ele pode navegar livremente entre as duas fações. Ele faz o leve-trás sem perder a face. Sim, ele pode usar elogios exagerados para apaziguar egos. Pode mentir para dissimular a fraqueza de uma das partes. E isso permite que a paz seja alcançada sem que nenhum dos nobres saia humilhado. Ou seja, a sua flexibilidade moral não é um defeito de caráter. É uma ferramenta de Estado. Vital para a estabilidade. É a cola que mantém a sociedade a funcionar, exatamente. Mas há um aspecto nestes registros que desmonta logo a ideia de que o griot é só, um cortesão fútil, um bajulador profissional ou um simples músico. Totalmente. Porque eles têm outra faceta. Quando eles abandonam a capa diplomática e assumem a função de genealogistas puros e arquivistas de Estado, a exigência factual em cima deles é monstruosa. É quase inumana. Os investigadores europeus, lendo os apontamentos, ficaram estupefactos ao encontrar griotes capazes de recitar dezenas de milhões de eventos passados, rotas migratórias de séculos, ligações familiares hipercomplexas de tribos inteiras, tudo com uma exatidão contabilística. E sem consultarem uma única nota. O que nos empurra para a necessidade de compreender a verdadeira natureza daquilo a que chamamos a memória africana. Nós estamos habituados à lógica do resumo. Nós resumimos tudo hoje em dia. Quando queremos aprender sobre um evento histórico distante, a Revolução Francesa, procuramos as causas principais, os líderes e o desfecho. Subtraímos o ruído para ficar com a essência. Sim, e eles não fazem isso. Não. Os textos de Ampateba indicam que o narrador tradicional rejeita redondamente o resumo. Para ele, o resumo é uma mutilação da verdade. A descrição desse processo, ao ler, achei-a quase cinematográfica. Se alguém pedir a um guardião da tradição para falar sobre uma batalha que ocorreu há 200 anos, ele não vai dar só a estratégia militar, pois não? Não. De todo. Ele vai recitar os diálogos exatos trocados entre os generais antes da batalha. Vai descrever o tecido, a cor da sela dos cavalos, a direção do vento no momento do ataque. Tudo. Tudo ao milímetro. E repara, se o ouvinte mostrar impaciência e pedir para ir direto ao assunto... O que nós faríamos hoje ao fim de 5 minutos. Pois, o narrador ofende-se e para a história. E diz mesmo que, se não tens tempo, conta outro dia. A lógica é muito clara. Se vou evocar o passado, tenho de o trazer inteiro, tenho de o trazer vivo para dentro da sala. Claro, a extração dos pequenos detalhes mataria o acontecimento. O acontecimento deixaria de ser real. É isso. A capacidade mental de reter estes filmes inteiros baseia-se numa estrutura pedagógica muito específica. E é aqui que a tragédia moderna se abate sobre a savana africana. A colisão com a modernidade. Sim, os textos relatam a colossal ruptura da transmissão que ocorreu com a chegada do mundo europeu e das forças coloniais. Porque até aí, esta gigantesca teia de partilha de conhecimento pressupunha que os jovens estariam nas florestas, nas fases de iniciação, certo? Prontos para ouvir os mais velhos. Servindo de contentores limpos para a sabedoria, sim. Mas o mecanismo dessa ruptura não foi apenas um choque de ideias, foi uma extração física brutal das pessoas. O ensaio foca-se imenso na Primeira Guerra Mundial, achei isso muito curioso. Foi devastador para a tradição oral. A máquina de guerra europeia arrancou milhares de jovens africanas das suas aldeias, no pico absoluto da sua juventude. Sim. Foram colocados a combater nas trincheiras de Verdun ou do Somme. Exato. Aqueles que deveriam estar lá na savana a aprender a cosmologia de Mayan Gala e as raízes da sua cultura, estavam a disparar morteiros na lama da Europa. E não voltaram os mesmos. E além da guerra, há a questão das escolas, não é? Quando as escolas e a administração colonial foram instaladas, o grande foco foi incutir a lógica cartesiana europeia e, no processo, separar os alunos das suas comunidades originais, o que criou um hiato temporal e geográfico irrecuperável. Quebrou a corrente de transmissão. Os velhos mestres, que estavam habituados a encontrar ouvintes concentrados, começaram a olhar para a juventude urbana agora aculturada e viram que os receptáculos tinham simplesmente desaparecido. Não havia a quem passar a tocha. A sabedoria começou a morrer com os anciãos precisamente por isso. Ampateba, quando faz estes registros que estamos a analisar, ele escreve com o desespero de alguém que percebe perfeitamente estar perante a última geração de grandes guardiões. Se não for recolhido agora, desaparece na poeira. Exatamente. O conhecimento de milénios desvanece.
Diante desta perda iminente, a recolha destes testemunhos orais tornou-se uma urgência gigante para os investigadores da altura. Mas o processo de salvar esta informação esbarra noutro problema grave: a atitude dos próprios ocidentais que lá iam. Pois, a atitude académica europeia clássica. Muitos académicos chegavam com os seus gravadores modernos, as suas grelhas de perguntas todas diretas e aquela pressa muito típica nossa de extrair os factos. E batiam de frente com uma parede de silêncio. Ninguém lhes dizia nada. Claro, porque o conhecimento sagrado não se entrega assim. As fontes usam uma metáfora animal lindíssima para descrever a postura que um investigador tem de ter se quiser realmente que os anciãos falem com ele. Lembras-te das 3 valências? Lembro, claro. As 3 características obrigatórias do investigador. Tem de ter um coração de pomba, uma pele de crocodilo e um estômago de avestruz. Eu adoro isto. É a antítese total da arrogância académica. Completamente. O coração de pomba serve para garantir a serenidade, a doçura. Para o investigador, nunca se deixar levar pela frustração quando os anciãos o testam. Porque eles testam-no com silêncio ou com recusas prolongadas, às vezes semanas ou meses. E a pele de crocodilo? Serve para que as ofensas, a desconfiança inicial ou as portas fechadas na cara não o firam emocionalmente. A pele rígida aguenta a rejeição sem quebrar a postura. E o estômago de avestruz, que é, honestamente, a minha favorita. A avestruz é conhecida por engolir pedras, não é? Objetos muito duros para ajudar na digestão. Pois é. O investigador tem de ter capacidade para engolir respostas hostis, palavras duras e atitudes de rejeição frontal sem vomitar de volta indignação. Tem de digerir tudo aquilo com uma paciência imensa. É um teste de humildade brutal. Perceber que ganhar a confiança de alguém que está prestes a entregar-te os segredos mais profundos do seu povo é um processo moroso e doloroso. Exige um despojamento total daquelas ansiedades temporais, ocidentais, de preciso disto para publicar o artigo na próxima semana. Sem dúvida. Olha, fazer esta análise profunda aos textos de Empatibá obriga-nos, quer queremos, quer não, a reconhecer uma coisa muito séria. A tradição oral não foi uma falha no desenvolvimento tecnológico deles. Não foi uma falta de capacidade para inventar um alfabeto. Exato, foi uma escolha civilizacional deliberada. Eles preferiram que a responsabilidade do saber morasse no corpo, na memória viva e nas relações humanas, em vez de ficar refém num suporte externo inanimado, tipo um pedaço de papiro ou papel. E a palavra ali tem consequências reais. Molda o trabalho do artesão, regula a paz na sociedade através dos griotos e reflete no fundo todo o cosmos. Ao olharmos para este contraste enorme com a nossa forma de vida, a grande diferença está mesmo nessa obrigação fisiológica do conhecimento, não é? Quando um doma carrega toda a genealogia e ciência da sua cultura dentro da própria cabeça, ele caminha de forma diferente. Ele age de forma diferente. O conhecimento faz parte da sua anatomia, da sua pessoa. E nós não. Nós, ao delegarmos tudo à folha de papel e agora ao digital, ganhamos a conveniência da catalogação estática. É fácil de encontrar. Mas isentamos a nossa memória dessa carga vital formadora. O que nos deixa, francamente, um caminho escancarado para uma reflexão final que qualquer mente curiosa pode fazer hoje, para quem nos está a ouvir. Se a escrita já era para o sábio Thierno Bocard que falámos no início apenas a fotografia morta do saber humano, a nossa realidade tecnológica atual levou isso a um extremo quase perturbador. Nós externalizamos praticamente tudo para os ecrãs e servidores em nuvem. É verdade. Confia-se mais no telefone do que na própria cabeça. Já não sabemos de cor os números de telefone das pessoas que mais amamos, nem dos nossos pais, muitas vezes. Delegamos as direções dos caminhos aos algoritmos dos mapas e entregamos as nossas fotografias e memórias vitais a discos rígidos remotos. Esvaziamos o nosso próprio arquivo interno. A questão é exatamente essa. À medida que o nosso cérebro subcontrata a armazenagem de toda a nossa vida a máquinas frias de silício, qual é o impacto real no nosso espaço interior? Ao atingirmos a eficiência suprema do arquivo externo e digital, não estaremos a esvaziar, de forma lenta mas irreversível, a nossa capacidade de sermos nós próprios a tradição viva? Fica a provocação para o silêncio que se segue.